Você já partiu alguma vez do princípio de que as pessoas gostam de você? Eu nunca parti. Cara, eu não, porque até observar o contrário é bem fácil. Né? Então, assim, eu não parto do princípio que as pessoas gostem de mim. Eu não tenho esse excesso de confiança. E ali houve um pouco de excesso de confiança. Também. Concordo. Eu acho E, que portanto, de omissão. mas você tem um posto de observação privilegiado da sociedade brasileira. Um cara como você, evidentemente, tem é muito atilado para entender as pessoas e os movimentos do povo no Brasil. Porque você está comunicando para o povo, se dá certo a sua comunicação, é porque você entende o que as pessoas querem Quero ouvir. ver onde é que você vai chegar com isso aí. Não, a minha pergunta é a seguinte, o que é que fez aquelas pessoas se moverem das suas casas para ir lá arrebentar os prédios dos poderes? Na sua opinião, o que fez? Cara, eu acho que é um delírio, começando pela ideia de que as eleições não representam a vontade popular. Isso daí é o motivo número 1, eu acho. E aí disso saem as outras coisas, que não sei, um amor meio religioso ao Bolsonaro, no sentido de que, não sei, parece que ele Meio não... doente, né? Hã? Meio doente, Não, né? pra mim é absolutamente doente. Eu tenho exemplos perto de mim que você não consegue mostrar pra pessoa que aquilo ali é tão claro que é mentira que é ridículo. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. É impossível falar com um bolsonarista, não é um pouco impossível? Assim? Ó, eu acho que qualquer extremista. É impossível conversar com um lulista também. Não, mas eu não sei se hoje tem esse lulista tão assim na linha... Hoje tá menos. Sim. Menos. Lula recebe informações de Deus. Mas o Com o bolsonarismo, recebe, assim, ele não erra. Isso para mim é o mais assustador de tudo. Porque assim, como é que pode alguém acreditar... O que esse cara fez? Isso, o que esse cara fez? Você que é um comunicador. O que esse cara fez? Você não sabe? Eu não faço ideia do que ele fez para as pessoas gostarem dele desse jeito. Não, eu também não. Para as pessoas Achei que você gostarem tinha dele essa desse resposta. jeito, eu acho que é uma construção de 5 anos, 6 anos, que vem lá de pouco mais, Bolsonaro, Bolsomito, em 2016 começa. Isso. Né? Com o lance do mito, não sei o quê. O sentimento antipetista foi formando um messias, que é o Bolsonaro, e ele foi se tornando cada vez mais, com as falas dele representando um brasileiro que não gosta de política, que não gosta de político, né? E ele vai falando aquelas paradas que para uma pessoa normal, aquilo, nossa, caraca, esse cara foi longe dessa vez, hein? Mas o cara que tá com tanta raiva do político, que ele, compra e é isso mesmo, e não sei o quê. E eu acho que isso foi transformando o Bolsonaro em um deus. Ô Igor, que é às a vezes... posição que ele tá hoje pro bolsonarista extremo. Às vezes você não incentiva um pouco essa... Você não acha que você incentiva um pouco essa repulsa política? Ó, eu acho porque você que tem sim. também. Eu acho que sim, porque eu tenho também. E ó, cara, eu vou nesse campo aí, a gente vai se complementar. Porque você vai falar pro cara gostar da política, do político, e eu vou falar pro cara desconfiar toda vez do político. Não, eu também vou falar pra desconfiar. Então tá bom. Porque Então não eu vou é ruim. falar... É porque assim, quando eu falo isso de uma maneira mais agressiva, porque quando eu vou conversar com políticos em geral, eu falo, cara, pra mim o teu principal defeito é ser político. Eu não gosto de político. Você parte da presunção de que político não é eu bom. parto Eu mesmo. ouvi você falar isso pro Bolsonaro. Eu falei isso pro Você vê como eu te Bolsonaro. acompanho? Eu falei isso. Você falou assim, eu acho que o Lula. seu principal defeito é ser político. A gente discorda brutalmente. Eu acho que o principal defeito do Bolsonaro é essa de uma ignorância brutal. Mas se ele não fosse sobre político, todos ele os tava assuntos. lá no cantinho dele, não, mas cara. se ele não fosse político, ele não seria porra nenhuma. Mas quem porque tem que assim, fazer política? ele não é nada. Ele é um merda. Ele é um zerda como militar. O Geisel falou, é um mau militar. O superior dele no exército disse, é ambicioso, diz coisas sem sentido. Você sabia disso? Tem uma ficha. Sabia. É ambicioso, diz coisas sem sentido, é completamente destrambelhado. Então, assim, bicho, o problema do Bolsonaro é o Bolsonaro, não é ser político. Mas como é que ser político... Mas é que tem um Bolsonaro na minha família. O Igor, o ser político no Bolsonaro amenizou. Amenizou.
a gravidade de ser Bolsonaro. Não, mas todo mundo tem bolsonarista na família. Eu também tenho. Quem não tem? Eu tenho mais do que um bolsonarista. Quem não eu tenho tem? um Bolsonaro na família. Eu acho que... Isso quer dizer, eu não entendi. Que é igual, É uma as mesmas personificação do ideias. Bolsonaro. As mesmas Tem ideias. ideia, Eu né? acho que é por isso que ele se comunica tanto com a galera. Porque eu acho que tem um monte de... Ele representa fielmente uma galera. Qual é o erro? Erro não. Erro, porque erro lembra estratégia política. Qual é a fragilidade principal? Qual é o problema principal do Bolsonaro e do bolsonarismo, na sua opinião? Qual é o mal que eles representam para o Brasil? E podemos fazer isso em relação ao PT também. Tá. Não tem problema. Bom, em relação ao Bolsonaro, é uma questão de, sei lá, olhar para a sociedade como se ela tivesse sido melhor 20 anos atrás. Eu acho que isso daí é o principal... E que não foi, né? E, obviamente não foi, né? A cada ano a gente vive o melhor ano da humanidade. Isso. Então... Não sei muito, mas tomara. Vive. Inventar no chuveiro elétrico, ressonância magnética. Hoje a gente discute, hoje tem Máquina um livro de aqui do sorvete. Silvio Almeida e tudo mais, né? Isso mesmo. Então, assim, você olhar para os anos 90 e falar que filosoficamente lá a gente estava melhor, você tá meio... Nossa, peraí. Lá a gente estava xingando os outros de preto. Isso. Né? A gente estava fazendo isso nos anos 90. Então, não acho. Eu acho que o Bolsonaro, ele tem uma... Putz, eu não quero ofendê-lo, mas não se ofenda se você estiver ouvindo isso, mas eu acho que ele é chucro demais intelectualmente para liderar uma galera, entendeu? Acho que as pessoas, eu não sei, não se engrandecem ao seguir Bolsonaro, tá? Já em relação Um ao líder Lula, sem virtude. eu acho que exato. Já o Lula, eu acho que ele é um cara que ele se comunica muito bem. Eu acho que ele é muito habilidoso politicamente, até na hora de escolher quem vai estar perto dele. Verdade. Eu acho que ele faz isso de uma forma que ele comunica só virtudes, tá? Eu não tô levando em consideração capacidades nem nada disso, não. Mas eu tô dizendo que as escolhas que ele fez ministeriais o colocam numa posição humanitária superior, sabe? Em comparação com o governo anterior, tá? Por exemplo, quando você coloca uma pessoa indígena no teu governo, você está comunicando algo que te engrandece do ponto de vista humanitário da Mas coisa. você acha isso positivo? Acho positivo, acho muito habilidoso, não acho que é à toa, não acho que é de graça, nem acho que é também... Você não acha que é bem intencionado, inclusive? Eu não duvido que não seja. Pode ser, tá? Mas eu não ficaria surpreso Você se está não dizendo, fosse. tem cálculo aí. É isso que eu tô dizendo. Tem cálculo E tem ali. Mas problema toda ter política... cálculo? Tem problema? A política não é Não cálculo? acho que tem problema. Não acho que tem problema, não. Eu acho que o efeito prático é mais importante de se teve cálculo ou não, tá? Então, o cuidado que eu tenho com o Lula, do meu ponto de vista, é mais se ele, não vai usar todas essas vantagens que ele é capaz de obter por ser quem é, pro bem do... Você tem medo da do Lula? manutenção do Você tem poder e medo tal. do Lula te ganhar? Ele não vai me ganhar, porque ele é político. Só por isso? O que você faria diferente se você Conversando fosse... com ele, ele é um cara legal, pô. Ele contou uma piada pra mim que, cara, eu não acredito que eu tô ouvindo isso do Lula. Que ele falou, cara, você sabe quando chegava um cara novo lá no chão de fábrica, e ele me olhava assim, eu fazia assim, ele não tem o dedo, daí eu fazia assim, ficava assim, né? Aí o cara achava que eu enfiava o dedo inteiro, e de vez em quando eu olhava pro cara assim, tava ele tentando enfiar o dedo no nariz. Aí cara, eu não acredito que o Lula tá me contando isso. Então, assim, ele é um cara que é muito gente boa, não tem como negar. Mas eu ouso dizer que a conversa com o Bolsonaro foi bastante agradável também, nos bastidores e tal. Se a gente for excluir o fato de que ele era o presidente do Brasil na ocasião. Então, não sei, cara, eu não consigo odiá-lo. Se a gente excluir o fato, não estou querendo te melhorar, tá? E nem salvar o Igor de nada. Que eu me dou muito bem com o Igor. Até porque ele é bom pra caramba. Ele sabe se defender Sabe muito se bem. defender. Ele é maravilhoso. Há tanto tempo que eu aprendi. Mas ele defende torturadores. Né? Sim. E não tem nada assim. E eu não. Quando ele fala do brilhante Ustra,
Isso Foi pra mim- chocante, né? Isso pra mim. Nossa, Não, isso tem um esse cara peso, falou? cara. Isso tem um Ele peso podia fundamental. falar qualquer coisa. Cara, isso tem um peso fundamental, porque é o seguinte: o Igor tá aqui. Eu pergunto o que eu quiser pro Igor, o Igor me responde se quiser, se não quiser me manda tomar caracu e vai embora. E nosso compromisso é levar para o ar o que está aqui, portanto você pode ir embora. Mas chega. Agora, quando eu estou te torturando, Eu não posso ir embora, né? você não pode ir embora. Você perdeu toda a vontade sobre si mesmo, você perdeu a autoridade sobre si mesmo, você perdeu o senso de alteridade, inclusive, do que é o outro. É tão brutal o negócio da tortura, que quando um sujeito canta as glórias da tortura, ele canta as glórias de um mundo, Igor, em que eu não existo e você não existe. E pior, ele normaliza isso nas pessoas Ele normaliza. que acham que aquilo... Assim, então, assim, quando você não desconhece que eu enfrento patrulha, porque Reinaldo batia no PT e agora adora o PT, que tem essa coisa. Aliás, vou lançar um livro a respeito, que vai sair pela conta corrente, com os meus artigos desse período. Assim, por que mudou? Eu não mudei nada. Eu só não entendo que alguém possa normalizar a tortura.